Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, todo mundo acha que entende, mas que é cheio de detalhes: o direito de imagem aqui no Brasil. Parece uma coisa simples, né? Mas a verdade é que tem umas regrinhas bem cruciais que afetam todo mundo, sério, todo mundo que tira ou compartilha uma foto por aí. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Pensa comigo. E se alguém tirasse uma foto sua, durada, sem pedir permissão nenhuma, e pronto, jogasse na internet? O que acontece depois? Pois é, pode até parecer uma coisa boba, inofensiva, mas olha, as consequências podem ser bem sérias. E para a gente ver como isso é real, dá uma olhada nesse caso aqui. Uma mulher, sabe, estava lá na fila do banco, na dela. Alguém foi lá, tirou uma foto dela de costas, e mandou num grupo de WhatsApp daqueles só de homens. O que veio depois? Um monte de comentário depreciativo, claro. A história foi parar na justiça e o resultado, uma indenização de R$ 2.000. Isso mostra que mesmo uma foto que parece anônima, sem rosto, pode sim violar um direito. E essa violação tem um preço. Beleza, então vamos entender a base disso tudo. Porque, olha, não é só uma questão de se sentir desconfortável ou ficar chateado. Não mesmo. A gente está falando de um direito fundamental, que está lá, protegidinho nas leis mais importantes do nosso país. Mas então, o que é exatamente esse tal de direito à imagem? A lei diz que é um direito de personalidade, um nome técnico, né? Mas na prática significa que ele protege a nossa projeção física no mundo. E o mais interessante é que não é só o rosto, não. Pensa bem, os traços da pessoa, o corpo, os gestos, até a voz. Até a voz faz parte da imagem de alguém. E tudo isso está protegido contra uso que não foi autorizado. E onde está escrito isso? Ah, não está em qualquer lugar, não. Está lá no topo da nossa pirâmide de leis. Primeiro, na Constituição Federal, aquela de 88, lá no famoso artigo 5º. Ela já deixa claro, se tiver dano à imagem, cabe indenização. E depois vem o Código Civil, de 2002, e reforça a dose, sabe? Ele permite que a pessoa simplesmente proíba o uso da imagem dela sem autorização, ainda mais se for para ganhar dinheiro ou para manchar a reputação. Certo. A gente já entendeu que o direito existe e é forte. Mas então, vamos para o que interessa. Quais são as regras do jogo? A pergunta de US$ 1 milhão é: quando, afinal, a imagem de alguém pode ser usada? Olha, a lógica aqui é até que bem direta. O uso autorizado é quando a pessoa concorda. Ponto. Esse sim pode ser super formal, tipo assinado num contrato, ou pode ser meio que implícito. Sabe quando alguém posa para foto num evento público? A pessoa tá ali, sabendo que está sendo fotografada. Isso é um consentimento. Agora, do outro lado, o uso não autorizado é qualquer coisa sem esse sim. E aqui tá o pulo do gato. A lei é super clara. Só o fato de publicar a foto sem permissão já é a violação. Não precisa provar que a pessoa quis prejudicar, não. Usou sem autorização, já tá errado. Ah, mas aqui a coisa fica um pouquinho mais complexa porque existe uma diferença bem importante entre pessoas públicas e pessoas comuns. Pensa num político, num ator famoso. A imagem deles pode ser usada para fins de notícia, de informação. Nesse caso, o direito deles à imagem é um pouco mais flexível. Agora, para uma pessoa comum, como eu, como a maioria de nós, aí a proteção é gigante. Praticamente qualquer uso que coloque o foco na pessoa precisa de autorização. E fica o alerta, hein? Essa flexibilidade toda para a pessoa pública some quando o assunto é propaganda. Aí a regra é outra. E agora um ponto que, nossa, como gera confusão. Presta atenção, direito de imagem e direito autoral não são a mesma coisa, de jeito nenhum. Pensa assim, ó, quem tira foto, o fotógrafo, é o dono daquela foto, da obra de arte, é o direito autoral dele. Mas a pessoa que aparece na foto, bom, ela continua sendo a dona da sua própria imagem. Percebe? São dois direitos diferentes de duas pessoas diferentes sobre a mesma foto. Agora sim, a gente vai entrar no terreno mais, digamos, perigoso, onde a maioria dos processos e das dores de cabeça acontecem. O uso comercial, que é basicamente usar a imagem de alguém para ganhar dinheiro. E para esse ponto específico, tem uma frase, uma regria de ouro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É a súmula 403. E ela diz o seguinte, anota aí: independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Gente, essa frase, ela muda completamente o jogo. Tá, mas o que isso quer dizer em bom português?
Simples. Se usaram a imagem de alguém para vender qualquer coisa, um produto, um curso, um serviço, qualquer coisa com fins comerciais, sem pedir permissão, a vítima não precisa provar que perdeu dinheiro com isso ou ficou triste, não precisa provar nada. O simples fato de terem usado a imagem sem autorização para fins comerciais já obriga a pagar indenização. É quase automático. Ok, a gente já entendeu a teoria, né? Mas na prática, no mundo real, como é que essa lei funciona? Vamos dar uma olhada em alguns casos reais que foram parar nos tribunais para a gente ver. Primeiro caso, o da atriz Danielle Vinitz. Imagina a cena. Pegaram um frame, uma imagem congelada de uma cena dela, numa minissérie da TV, e simplesmente publicaram numa revista, sem pedir, sem falar nada. E o resultado disso? R$ 30 mil de indenização. E por quê? Porque o tribunal entendeu que uma foto numa revista é diferente. Ela fica ali para sempre, perpetua a imagem. É bem mais danoso do que uma cena que passa rapidinho na TV. Segundo caso, bem interessante, o da atriz Maite Proença. Anos atrás, ela fez um ensaio e autorizou a publicação das fotos na revista Playboy. Tudo certo. Só que tempos depois, um jornal foi lá, pegou uma dessas fotos e publicou de novo. Só que sem pedir uma nova autorização. E aqui está o pulo do gato na decisão do tribunal. Os juízes disseram o seguinte, e isso é crucial. Ela poderia não querer que outro grupo da população tivesse acesso a essa imagem. Ou seja, a autorização que ela deu era para aquele público, daquela revista, naquele contexto. Não era um cheque em branco para usarem a foto onde quisessem. E para ninguém pensar que essa proteção é só para gente famosa, olha esse caso. Um cara normal, um cidadão comum. Quando ele era criança, menor de idade, tiraram uma foto dele e essa foto foi parar numa campanha de publicidade enorme para vender enciclopédias. Lembra de enciclopédia? Mesmo ele não sendo ninguém conhecido, o fato de usarem a imagem dele para fins comerciais sem permissão rendeu uma indenização de R$ 10 mil. Fica a lição: o direito à imagem protege todo mundo, sem exceção. Bom, agora a gente precisa viajar para o nosso mundo, para o agora. Para a internet, onde tudo é instantâneo, né? E uma violação de imagem pode viralizar em questão de segundos. A lei, claro, precisou correr atrás do prejuízo, e um caso muito específico foi a faísca que acendeu essa mudança. A gente está falando do famoso caso Carolina Dickman. Para quem não lembra, em 2011, hackearam o computador da atriz e roubaram fotos íntimas dela. Aí começou a chantagem. Os criminosos pediram R$ 10 mil para não vazar as fotos. Ela, corajosamente, não pagou. E o que aconteceu? As fotos foram espalhadas pela internet. Esse caso foi um choque para o Brasil inteiro e mostrou um buraco gigante na nossa lei. O resultado foi rápido. Já no ano seguinte, em 2012, esse caso serviu de motor para aprovar a Lei 12.737, que ficou conhecida justamente como Lei Carolina Dickman. Foi ela que transformou em crime coisas como invadir o computador ou celular de alguém. Beleza. A gente passou por lei, por caso real, pela revolução da internet. Ufa! Mas no fim das contas, o que a gente leva de mais importante disso tudo? Como é que a gente se protege? Vamos lá, vamos resumir os pontos principais, o filé da história. Primeiro, seu rosto, suas regras. A imagem é sua, é um direito fundamental, grave isso. Segundo, consentimento é a palavra mágica. A regra de ouro é, na dúvida, peça permissão antes de usar a imagem de alguém. Terceiro, fins comerciais significam risco máximo. Usou a foto de alguém para vender alguma coisa sem autorização? Pode preparar o bolso porque a indenização é quase certa. E por último, quarto ponto, a internet não é terra de ninguém. As regras valem lá também e hoje em dia tem até lei específica para proteger a gente no mundo digital. E tudo isso, no fim, leva a gente para uma reflexão, né? A gente vive na era do compartilhamento, do clique, do repost, tudo é instantâneo. Pensando em tudo que a gente conversou, fica a pergunta no ar. Como é que a gente faz para equilibrar a nossa liberdade de expressão com respeito básico, fundamental pela imagem de outra pessoa?